Bom, eu acabei de ver que a, a gravação funcionou, né? Então, podemos agora continuar a aula, né? Confesso que eu estou aprendendo bastante. Eu espero que vocês aprendam bioinformática tanto quanto eu estou aprendendo informática. Bom, vamos lá continuar com a aula, né? Bom, então, aqui eu apresento inicialmente uma definição formal, né, de bioinformática, né, que é o uso de princípios e técnicas da teoria da informação para a manipulação de grande volume de dados para a solução de problemas em biologia. Isso, na verdade, é o que a gente vai estar fazendo a maior parte do tempo durante essa disciplina, né? Então, só que a bioinformática é uma disciplina muito ampla, né? Então ela se divide em sub-áreas, né? E eu ordenei aqui de acordo com a sequência, até mesmo a sequência histórica, né, com que ela foi surgindo. Então a genômica, né, o estudo dos genes em alta escala, estudo em alta escala dos genomas, né? Isso na verdade foi o início em si da bioinformática, né? Foi quando com os projetos Genoma, né? Em que se iniciou, né, a determinação das sequências genômicas de diversos indivíduos, né? Começaram com bactérias, né? Depois dos organismos mais importantes, a Drosophila, depois o genoma humano e todas as suas revisões, né? Isso aconteceu no final do século passado, né? Então, no ano 2000, né? E final do século passado, né? Agora ficou bom, tá bom. Bom, então, e pareceu muito velho, né? Aí eu tenho que confessar que no final do século passado eu estava fazendo o meu doutorado, né? E a mídia fez assim, chamou muita atenção, né? Porque estávamos desvendando o livro da vida, né? E parecia que a solução dos maiores problemas da humanidade estavam e está finalmente ao nosso alcance, né? Mas na verdade isso está muito longe, porque mesmo que a gente, como se provou, né? Mesmo que a gente conheça o livro, né? Conheça a escrita, né? A gente precisa entender de que forma a célula lê aquele livro, né? De que forma o DNA é lido, né? Isso é um desafio que ainda há muitos anos até que se enfrente esse desafio num nível que realmente isso gere impacto. Na verdade, assim, isso já gera bastante impacto, né? Mas é muito menor do que aquele que ainda está, que ainda virá, né? Bom, uma outra área da genômica é o estudo, a proteômica, né, que é o estudo em alta escala da estrutura e função das proteínas, né? É até assim uma consequência da primeira etapa, né? Assim, se você consegue fazer determinar o genoma de uma bactéria, né? Isso é uma coisa muito importante, mas você precisa saber, na verdade, isso não é suficiente, mesmo que você queira entender o funcionamento daquela bactéria, né?
você precisa entender a função, né, das proteínas que aquela bactéria sintetiza, né? E isso então naturalmente deu origem à proteômica, né? Agora a transcriptômica ela está muito relacionada com a proteômica, né? Porque ela, na verdade, ela determina, né, o repertório de RNAs de uma célula, né? Então você pode pensar, mas isso não é uma repetição, né? Porque, assim, vamos dizer que eu segui aquela sequência, né? Então, faço parte de um grande grupo de pesquisa que então determinou o genoma de uma bactéria, né? E identificou as proteínas mais importantes, né, para um certo mecanismo de interesse, né, ou seja, uma bactéria que cause uma doença, tá? É um mecanismo que você quer inibir, ou uma bactéria que seja benéfica ao ser humano, né? E aí a gente quer aumentar a eficiência de um mecanismo como por exemplo, a fixação de nitrogênio, né? Isso é uma função muito importante das bactérias, né? Então, se a gente já sabe o genoma e já sabe as principais proteínas e a função que essas proteínas exercem, por que eu vou... Qual a necessidade de fazer o transcriptoma e identificar o repertório de RNAs mensageiros, né? Então, essa é uma pergunta que eu costumo fazer na sala de aula, né, para fazer os alunos pensarem, né? Então, eu gostaria que vocês pensassem e sugerisse uma... bom, se vocês tiverem uma resposta, eu gostaria que vocês pensassem numa resposta para essa pergunta. Bom, tentando induzir vocês a chegarem a essa resposta, né, a gente precisa pensar no seguinte, né? A vida média de uma molécula de RNA é muito mais lenta do que a vida média de uma molécula de proteína, né? Então, em um dado momento, uma célula, aquela bactéria que a gente está estudando, ela sintetiza uma molécula de RNA mensageiro e aquilo então vai dar origem a uma molécula de proteína e logo depois aquela molécula de RNA mensageiro vai ser degradada, né? Então, aquela molécula de proteína que foi originada a partir daquela molécula de RNA mensageiro, ela pode ter um tempo de vida muito grande, ela pode ficar lá na célula por muito tempo. Então, se você identifica a presença daquela molécula de proteína numa certa bactéria, você não sabe em que momento, você sabe que ela expressou aquela proteína, mas você não sabe em que momento. Assim, se você submeter aquela bactéria a um certo estresse, né, e você identifica que depois do estresse, a proteína, aquela bactéria expressou aquela molécula de proteína, bom, e depois que você ter submetido a bactéria ao estresse, você vai verificar o repertório de proteína, você vai identificar uma certa proteína que aquela bactéria expressou, né?
você vai poder até supor que ela expressou em resposta ao estresse, mas você não tem certeza, a não ser que você tenha olhado o repertório antes. Isso já duplica o teu experimento. Agora, se você submeter a bactéria a um estresse e verificar o repertório de RNA da bactéria, você vai identificar realmente quais são os genes que estão sendo expressos em resposta ao estresse. Então, o RNA, o repertório de RNA, vai te dar a informação sobre o momento, né? A temporal, né? A informação sobre o momento em que aquele gene foi expresso. Isso é uma informação extremamente valiosa, né? E a metabolômica, né, ela é, na verdade, a metabolômica, a definição é o estudo em alta escala das redes metabólicas, né? Esse conceito, na verdade, de redes metabólicas, na verdade, quando se fala aqui de redes metabólicas, na verdade, está se pensando em redes muito mais gerais. Então, a gente aqui eu incluiria as redes metabólicas, as redes de sinalização celular e as redes de regulação gênica, né? Que isso é, na verdade, a essência, né? A sinalização, né? Essas redes, né? São a essência de uma bactéria, né? Porque, voltando, por exemplo, se você submeter uma bactéria a um estresse, né? Ela vai expressar, né? Você já sabe quais são os genes que ela tem o potencial de expressar, porque você já conhece o genoma, né? Você já conhece até as proteínas mais importantes, né, que ela expressa, né, considerando que foi uma pesquisa já bastante avançada, né, e você já sabe até o momento em que essa bactéria expressa aqueles genes, né. E aí a pergunta muito importante é: por que ela está expressando aquele conjunto de genes, né? Qual é a consequência da bactéria expressar aquele conjunto de genes, né? Qual a intenção da bactéria, qual o mecanismo em que esses genes estão envolvidos, né? E isso se responde, uma outra forma de perguntar isso, qual é o mecanismo que a bactéria está usando para se defender daquele estresse. Então essa é a pergunta, é uma das perguntas essenciais em biologia, né? Qual é o mecanismo? Se você quer entender o mecanismo, você precisa, se for um mecanismo complexo, ou se você quiser ter a capacidade de alterar, de interferir naquele mecanismo, você vai ter que entendê-lo em detalhe, né? Você vai ter que entender a função de pelo menos alguma das proteínas que estão envolvidas, as proteínas, os RNAs que estão envolvidos naquele mecanismo. Então, vocês notam que é uma sequência, né? E na verdade, no final das contas, quando você chega na metabolômica, é o momento onde você já está com uma grande quantidade de informação. Então, a quantidade de informação que você está é muito grande. É, na verdade, onde nós estamos em muitas pesquisas, né? E aí, então, é muito difícil de responder as perguntas, porque, por incrível que pareça, né, aquilo que é mais importante, que são os dados, a gente já tem uma quantidade muito grande, né, e o desafio é como é que eu consigo responder a essa pergunta com tantos dados que eu tenho, né? Há cerca de uns 2 anos, né, eu iniciei uma pesquisa sobre o câncer de mama e eu vou falar um pouco disso em uma das aulas, né? Em um dos projetos que eu estou desenvolvendo
No laboratório a gente está estudando o RNA-seq de pacientes, né? Então, você tem um paciente com um certo subtipo de câncer de mama, né? E foi feito o RNA-seq daquele paciente. E com o RNA-seq, né, então você vai determinar, é uma estratégia de transcriptômica, né? Porque você vai determinar o repertório de RNAs mensageiros que aquele paciente está expressando, né? A célula, não, provavelmente a célula do tumor, né? As células do tumor estão expressando. Então, a quantidade de informação é extraordinária, porque você sabe o repertório completo de todos você sabe o nível de expressão de todos os genes daquela célula do tumor. Então a sensação que você tem é que a resposta está ali, né? Ao mesmo tempo que isso é animador, há uma certa frustração, né? Porque como é que eu vou chegar nessa resposta? Como se você estivesse diante de uma floresta, né? Que tem um segredo ali, que é a saúde do paciente, né? Ou a melhora de vida do paciente, né? Mas é muito difícil você chegar a esse tesouro, né? É nesse estágio que muitos pesquisadores se encontram, e vou falar um pouco disso naquela aula sobre biologia de sistemas, tá? Bom, e só para vocês terem uma visão geral, né? Uma das sub-áreas da bioinformática é a dinâmica molecular, que é o uso das leis da mecânica clássica e mecânica quântica para simular os movimentos e interações dos átomos e moléculas, e a biologia de sistemas, né, que tem muito a ver com a metabolômica, né, o estudo de como os componentes do sistema biológico atuam conjuntamente, dando origem a funções específicas numa célula, né? Então, normalmente, assim, se você é um pesquisador de uma área completamente longe da bioinformática e encontra alguém que estuda dinâmica molecular, você vai dizer, essa pessoa estuda bioinformática, né? Mas dentro da bioinformática, a gente costuma realmente se referir à bioinformática somente como a área que corresponde a esse estudo aqui, essas 4 sub-áreas, né? A dinâmica molecular e a biologia de sistemas é mais a pesquisa dos modeladores, né? São pessoas que fazem modelos, né? Que sejam modelos de moléculas, que é a dinâmica molecular, ou modelos de redes, que é a biologia de sistemas, né? Bom, uma estratégia, né? Assim, eu estou falando esse assunto que eu vou falar a vocês é um assunto novo, né? Obviamente, né? Então, uma estratégia, né, de se falar de um assunto novo, né? Tomar como referência alguma coisa que o aluno já conhece, né? E eu tenho certeza que vocês conhecem o assunto que está apresentado nesse slide, né? A sequência de um gene, né, ela determina a sequência de proteínas, né? E isso está associado à função, né, o papel biológico daquele gene, ou seja, a proteína que esse gene codifica, né? Então, a área da bioinformática que realiza esse estudo, assim, não a área, né? A estratégia de bioinformática, onde você vai buscar identificar as proteínas e genes, é a estratégia de anotação, né? Obviamente, aí eu estou me referindo aqui a genes que não foram identificados ainda,
né? Então, assim, você está num laboratório, né? Em que aquele laboratório ou está fazendo o sequenciamento de um organismo ou está em uma colaboração e recebeu o sequenciamento de um outro grupo, né? A pergunta que a pergunta é: quais são os genes que estão nesse genoma? Né? Então, a identificação dos genes, né, em um genoma é o que se chama de anotação gênica, né? E isso a gente vai aprender, a gente vai ter uma aula específica sobre anotações. Então, né, considerando de novo agora uma sequência de eventos, né? E então você fez a anotação do genoma ou de uma região do genoma, né? E você então identificou quais são os genes, né, daquele organismo, né? Então você seleciona um gene em específico, que não tenha sido determinado ainda, né? Vamos dizer que você identificou um gene novo na espécie, a primeira coisa que você vai perguntar é qual é a função, ou seja, qual é o papel biológico daquele gene, né? Então, ao buscar a resposta a essa pergunta, né, uma das estratégias da bioinformática é o alinhamento a partir de sequências que se conhecem e estão depositadas no banco de dados, né? Ou seja, o que se faz aqui é o seguinte: você acabou de identificar um gene, né? Identificou, assim, você acabou de identificar que naquele genoma você identificou um dado gene no genoma e você quer saber qual é a função daquele gene. Então você vai buscar nos bancos de dados de genômica, né, quais são os genes que mais se assemelham a ele, ou seja, na sua sequência. Obviamente, se você achar um gene que tem uma similaridade de 95%, você vai poder dizer, olha, esses genes são homólogos e a função daquele gene que está no banco de dados que eu conheço e que é extremamente similar a ele, eu posso supor que essa é exatamente a mesma função desse gene que eu acabei de identificar na minha espécie, né? Na espécie que eu estou estudando, né? E é isso que se faz a partir de alinhamento, né? Como vocês veem, alinhamento é muito importante, por isso que a gente vai dedicar muito tempo da nossa aula ao tema dos alinhamentos, né? Bom, feito isso, né, você identificou que aquela gene é realmente importante, né, que aquela proteína é importante, né, e você, vamos dizer que você gostaria de modificar, né, você quer alterar a função daquela proteína, né, vamos dizer que você gostaria de fazer com que aquela molécula de proteína deixasse de ser funcional. Né? Então você quer fazer um fármaco, né, em que vai se ligar àquela molécula e vai deixá-la funcional. Não é qualquer fármaco e não é em qualquer região que ela se liga. Ela precisa se ligar numa região específica que seja capaz de interferir no sítio funcional da proteína ou na região que a proteína se liga no DNA e assim impedir que ela se ligue no DNA, né, se for um regulador da expressão gênica, né? Então, se você quiser responder a essa pergunta, você precisa identificar qual é a estrutura da sua molécula, né, para poder buscar as regiões alvo, né? E com isso você precisa determinar a estrutura, né? Claro. Bom, existem duas formas de determinar a estrutura. Uma são as estratégias experimentais, né? E um outro são as estratégias de bioinformática, como a modelagem comparativa, que é um dos temas que nós vamos apresentar também, né? Então nós vamos estudar de que forma eu posso propor a estrutura de uma molécula que não teve a sua estrutura determinada experimentalmente, né?
Só que se você fez isso, você nota que isso ainda não é suficiente, né? Porque você determinou a estrutura, mas você precisa saber como é que aquela molécula se comporta, porque você quer, na verdade, porque os movimentos que a molécula faz, é isso que eu quis falar, como se comporta, né? Os movimentos que a molécula faz, na verdade, é a forma como ela tem de exercer a sua função. Mas se você quer impedir que a molécula exerça a sua função, você precisa entender quais são os movimentos que a molécula faz. Se tiver ali uma aba, como é que, ou se ela tiver uma região, né, que abre e fecha, você tem que saber como é que aquilo funciona para poder identificar a região que o seu fármaco vai ligar. E para você fazer isso, você tem que fazer uma estrutura, um estudo da dinâmica molecular, né, que isso não é o assunto da nossa matéria, mas para os alunos de biofísica eles têm uma disciplina específica sobre esse tema, né? E feito isso, você vai estudar então a função daquele gene, da proteína, né? Você precisa entender, dependendo da pergunta que você quer, né? Uma das perguntas, talvez assim, se você fez a dinâmica e identificou os sítios ativos, já é suficiente, né? Mas se você não tiver ainda entendido se realmente aquela molécula é importante ou não, você tem que saber qual é a função daquela molécula no mecanismo, vamos dizer, no exemplo que eu estava dando antes, no mecanismo de resposta. Então você tem que entender qual é a função daquela molécula de proteína no mecanismo como um todo. Ou seja, você tem que entender o mecanismo, ou seja, a rede de sinalização, a rede metabólica ou a rede de regulação gênica, né? Bom, então dentro desse exemplo, né, eu vou agora fazer uma pausa e vou então definir cada uma das sub-áreas da bioinformática de acordo com um tema que vocês conhecem muito bem, que é o fluxo de informação na célula. Então você sabe muito bem que o fluxo de informação na célula corresponde à leitura da informação gênica que está armazenada na célula, né, a partir, né, do DNA, né, assim, a síntese do DNA, a síntese do RNA a partir do DNA e a síntese da proteína a partir do RNA. Então isso é a leitura, né, e isso é a sequência do fluxo de informações. Eu vou falar então como é que cada uma das áreas da bioinformática se insere no estudo desse fluxo de informação.